Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs e poder entrar na sua casa. Já fazemos parte desta grande família, a família Canção Nova. E hoje o nosso programa, o tema vai ser sobre o movimento Esperança e Vida. Não vou falar muito mais, vamos saber que movimento é este. E para nos falar deste belíssimo movimento, temos aqui a Teresina Cerqueira, que é presidente do Movimento Esperança e Vida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E a Ana Odete Sanches, que é representante do movimento no Porto. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre este movimento, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido as nossas convidadas a orientarem para nós. Oração da coragem. Senhor, dai-me coragem. a coragem de empreender e sem temeridade, a coragem da iniciativa e a coragem da disciplina, a coragem da persistência e da adaptação contínua, a coragem de muitas vezes estar só e de recomeçar sempre com os que ficam ou com os que chegam, a coragem de ter paciência apesar dos abandonos e a de ser senhora de mim, a coragem de encontrar tempo bastante para contemplar e para orar. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma rúbrica com a Verónica Paiva, que ela nos vai ensinar a fazer um creme para as nossas mãos. Vamos ver. Olá, bom dia a todos, bom dia aí em casa, bom dia no estúdio. Eu sou a Verónica Paiva, eu sou da Biovó, uma marca que se dedica à cosmética natural, à produção e comercialização e também faço workshops e atividades como a partilha que vou fazer hoje aqui convosco. Se quiserem saber mais sobre o meu projeto, basta verem no meu site www.biovó.pt. O que vamos fazer hoje? Então, vamos fazer um creme de mãos, muito útil para estes últimos tempos que utilizamos imenso desinfetante nas mãos e tão importante como utilizarem desinfetante é a seguir hidratarem as vossas mãos. Não fazem isso, pois não? Eu acredito que não, esquecemos-nos sempre. Se as nossas mãos continuarem secas, elas não vão ser uma boa barreira para os vírus e para as bactérias, portanto não se esqueçam, sempre que desinfetarem, não se esqueçam de hidratar também. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar alguns ingredientes muito fáceis de vocês encontrarem e outros um bocadinho mais difíceis. Em casas especializadas de cosmética natural vocês conseguem encontrar, mas eu vou-vos ajudar também. Nós vamos utilizar como a nossa base o azeite das Serras de Ar e Candeeiros, da zona onde eu sou natural e de onde estou a falar, aqui bem próximo de Alcanena. Vamos utilizar uma cera autoemulsificante, neste caso é uma cera que o fornecedor chama uma cera número 3, mas é uma cera que tem mesmo essa propriedade, autoemulsificar, permitir que a gordura e a água se misturem e fiquem agarradas para sempre, para fazer o vosso creme. Vou utilizar também água. A água convém que seja água potável, está bem? Água boa, ou seja, própria para vocês consumirem. Não utilizem água do desumidificador nem outro tipo de água. Se tiverem dúvida se a vossa água é boa, comprem água destilada ou usem água mineral engarrafada, está bem? Como vamos utilizar um produto com água, é obrigatório usar um conservante, da mesma maneira que vocês fazem uma sopa e se não a colocarem no frigorífico para durar 3, 4 dias ou congelarem para durar mais, está bem? Tem que pensar nisso. Fazer um creme é como fazer um produto alimentar. Se não leva conservante, só vai durar 2, 3 dias. Com este conservante que eu vou utilizar, que o nome dele comercial é um Cosgard, mas é um álcool benzílico, parece um bocadinho confuso, mas isto é muito fácil de perceber. O Cosgard conserva o vosso creme durante 3 meses, está bem? Eficaz contra fungos e bactérias. Se não tiverem o conservante, não façam esta receita. Ou então, se fizerem, utilizam logo o creme, ou seja, ali durante 1, 2, 3 dias. Não usem mais do que isso. Para aromatizar e também para ajudar aqui na parte seca das nossas mãos, eu vou utilizar o óleo essencial de palma rosa. É um óleo essencial muito bom para a pele seca, principalmente aqui no foco das nossas mãos que estão muito secas com a utilização então do desinfetante, como já falámos.
A primeira coisa que nós vamos fazer é medir a quantidade de azeite e de cera emulsificante, que eu vou colocar aqui neste recipiente para ir aquecer numa placa, está bem? Eu vou aquecer diretamente na placa. Vocês, se não tiverem uma placa, vocês fazem, por exemplo, se for a gás, fazem um banho-maria, está bem? Para não ser o aquecimento muito quente. Nós não queremos fritar o nosso azeite, está bem? Então, vamos colocar aqui 36 gramas de azeite. Se não tiverem azeite, podem usar outra gordura vegetal que gostem, mas o azeite é muito bom e é tão fácil de nós conseguirmos arranjar bom azeite no nosso país. Vamos aproveitar o que temos de melhor, está bem? Depois vou aqui tirar a tara na minha balança para pesar a quantidade da cera emulsificante. Não se esqueçam que a cera vai para o azeite. Vou usar 10 gramas. Parece quase cera de abelha, mas não é. Tem mesmo que ter aquela propriedade autoemulsificante. 10 gramas. E vou colocar a aquecer. Agora vou só pesar a quantidade de água para quando aquilo estiver derretido nós utilizarmos, está bem? A quantidade de água que vamos usar é 132 gramas. Reparem que a grande quantidade de ingrediente que nós usamos para o nosso creme é água, que eu já fervi previamente, está bem? Pronto. Vamos aguardar que a cera emulsificante derreta e já voltamos para ver o próximo passo. Obrigada, Verónica Paiva, pelas dicas. Vamos ver o produto final no segundo bloco, mas hoje estamos aqui então para falar do movimento Esperança e Vida. E tenho aqui a Teresina e a Ana Sanches que vieram falar sobre este movimento. Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao nosso programa. Antes de começarmos a falar do movimento, quem é a Teresina e quem é a Ana Sanches? Eu sou Teresina Cerqueira, sou aqui de Torres Novas, aqui bem perto, mas estou a viver entre Viana e Braga, vou andando entre Viana e Braga. O que é que eu fazia? Portanto, eu sou engenheira química de formação, mas fui professora de fisicoquímica de profissão. Exerci durante cerca de 40 anos. Neste momento sou avó de 5 netos. Sou simplesmente avó. Trabalho, o que faço, aqui está o que faço no meu dia-a-dia, não é? Tinha bastante trabalho na paróquia, inclusivamente catequese, Conselho Pastoral Paroquial, Conselho Económico Paroquial, adoração noturna feminina, e núcleo vocacional, assistente, etc. Mas isto em Viana do Castelo, na minha paróquia de Santa Cristina da Miadela. Mas à medida que os netos foram nascendo e crescendo e precisavam de mim, eu fui aos poucos mudando para Braga. No princípio ia lá 3 dias por semana, até que definitivamente agora estou em Braga, portanto deixei as minhas atividades na minha paróquia. Neste momento só estou a ser avó e fazer catequese do 2º e 3º ano no colégio onde andam as minhas netas. Sou quase avó a tempo inteiro, é o que faço neste momento. Eu sou Ana Odete, nasci no Porto. Neste momento vivo em Vila Nova de Gaia, mas a minha cidade é o Porto. Fui professora do que se chamava ensino primário, neste momento é o primeiro ciclo do ensino básico. Trabalhei com crianças muito diferentes, primeiro num bairro de elite, portanto no ensino particular, e depois escolhi o ensino oficial e fui para um bairro muito pobre, e além de pobre, com fracas condições morais, etc. Portanto, entretanto, nasceram os meus netos e eu atingi a idade da reforma.
Os colegas queriam que eu continuasse porque estávamos a fazer um projeto numa escola de Miragaia, mas eu tinha prometido que me reformava logo que nascesse o primeiro neto, e foi o que fiz. Pronto, e depois a partir daí fui avó. E praticamente mais nada, porque nasceu um, passado 2 anos nasceu outro, passado 2 anos nasceu outro. E portanto, e depois uma sobrinha, passado pai 3. Resultado, fui realmente avó. Não estou muito ligada à paróquia porque é um bocadinho diferente. A minha paróquia é perto, neste momento, é dali de Canidelo, é uma paróquia quase rural. Sim. E eu tinha feito toda a minha vida numa cidade e, portanto, nunca trabalhei muito com a paróquia. Trabalhei com jovens na paróquia de Ser Feita Porto e pronto, quando meu marido morreu, encontrei uma amiga com quem tinha trabalhado e que estava a precisar muito de ajuda para o movimento de Esperança e Vida. E foi assim que eu entrei no movimento de chofre, sem saber o que era e sem saber que existia. Não sabia mesmo. Sim. Encontrámos-nos numa reunião com antigos alunos que nos tinham feito uma festa. Ela soube que eu estava viúva há 15 dias. E pronto, e pediu-me para fazer parte do movimento que estava a precisar de ajuda, no Porto. Sim. E estive com ela na diocese, portanto, no encaminhamento da diocese, 7 anos. Sim. E parabéns pelo vosso sim a ser avós, porque é uma linda e responsabilizante missão e as crianças precisam dos avós bem por perto. Então, o que é o movimento, então, Esperança e Vida? E o que fazemos no movimento, não é? Posso falar do que faço no movimento? Sim, Eu sou presidente nacional há 2 anos no movimento Esperança e Vida. Agora tenho mais 1 ano, porque a eleição é por 3 anos, e também responsável na Diocese de Viana do Castelo. Eu penso que poderemos já falar o que é que o movimento faz na Diocese, porque depois acho que não há outro item onde se possa falar disso. Nós temos uma reunião, e as pessoas que nos ouvem já ficam a saber o que é que se faz em cada Diocese neste movimento. Temos uma reunião mensal, que por acaso é no 4º sábado de cada mês. Nessa reunião mensal estão representados todos os centros paroquiais, estão as representantes dos centros paroquiais e outros membros que queiram. O que é que fazemos? Rezamos o terço, conversamos sobre situações diversas que afetam os membros ou que estão presentes ou que nos dizem alguma coisa sobre aquilo que os centros precisam. Depois debatemos um tema, refletimos com a ajuda do nosso assistente diocesano. Esse tema é mensal, cada diocese faz mensalmente um tema e manda para todas as dioceses. Esse tema é debatido nessa reunião mensal e depois temos uma Eucaristia, culmina com a Eucaristia, essa reunião mensal. Nos centros paroquiais há exatamente a mesma reunião. Portanto, esta reunião é diocesana, reúne todos os centros, mas depois em cada centro também há mensalmente uma reunião. Além disso, no nosso centro temos uma recolhecção no Natal, seguida de um convívio sempre. Temos o Dia da Viúva, que comemoramos, que é o dia 2 de fevereiro. Temos um retiro anual, 2, 3 dias, com o nosso assistente diocesano. Temos a peregrinação, que é o ponto alto da nossa vivência do MEV, porque é a peregrinação aqui anual a Fátima, onde nos encontramos com todas as dioceses do movimento. E depois temos a comemoração do aniversário do movimento na diocese e um passeio convívio. Termina no mês de julho com um passeio convívio, onde, além das irmãs do movimento, ainda podem ir outras pessoas amigas. E, portanto, este é o nosso projeto da diocese, em cada diocese.
Em algumas dioceses faz-se mais ou menos o mesmo, noutras menos ou mais, mas de um modo geral nas dioceses é o que se faz. Então, o que é o movimento Esperança e Vida? Quer falar? Porque é que é um movimento? O que é? O que é? É um movimento que junta, portanto, que agrega viúvas, em princípio católicas, não é? Não porque nós ponhamos essa condição, mas porque são as que se juntam, são as mesmas as que aparecem. E é isso mesmo, é um movimento que junta as viúvas que querem e que se tentam ajudar umas às outras, principalmente nos períodos da primeira, não, mais perto da viuvez, quando a pessoa está realmente mais em baixo, fragilizada, mais carenciada de afeto e tem aí a sua ajuda, até porque cada reunião, em princípio, é presidida por um sacerdote e o sacerdote, embora se tenha de seguir um bocado o tema do mês, porque o tema do mês é para todas as dioceses, depois fala de muito mais coisas, ou que precisemos, ou que ele veja que nós que estamos a precisar ou em dúvida. Isso é, de uma maneira geral, um movimento. Sim. Depois, normalmente, mais até para ficar mais leve, que é leve, a reunião é leve, Sim. não é nada pesada, nem Claro. nada de chorinhos, nada disso. Sim. Mas depois, normalmente, termina com um chá, uns bolos e pronto. Mas primeiro tivemos a missa. Nós, pelo menos no Porto, primeiro temos a missa. Sim. E depois é que temos a reunião. Era assim que fazíamos. Entretanto, o nosso assistente diocesano morreu há 2 anos. Depois veio a pandemia, parou muito. Claro. Ficou completamente parado. E agora o Porto está um bocadinho com dificuldade porque não tem sacerdotes. E como há falta de sacerdotes para tudo, nós também não temos um sacerdote à disposição. Temos um que nos ajuda conforme vai podendo, mas ele está muito sobrecarregado, porque é dominicano e é portanto, o presidente deles todos, e está muito realmente com muito trabalho, mas ele ofereceu-se para nos ajudar no que precisássemos, não com a mesma regularidade, porque realmente nós tínhamos um padre assistente fora de série em todos os aspectos, mas pronto, morreu que é a lei da vida. E isso abanou um bocadinho o movimento connosco. E ainda por cima, com uma pandemia, recomeçar depois da pandemia tem sido muito difícil. E infelizmente eu tenho verificado que não tem sido só para nós, não tem sido para todos igualmente. Mas muitas dioceses têm tido muita dificuldade. Os sacerdotes envelheceram, as pessoas morreram. Repare que está um movimento de viúvas. Sim. E não há viúvas novas. São todas viúvas já de idade. Portanto, os condicionalismos não são os melhores. Embora tentemos, vamos recomeçar. Já tentámos o ano passado, este ano vamos recomeçar com mais garra, vamos ver o que conseguimos. Com certeza vão levar a bom porto, porque toda a obra de Deus, ela subsiste e temos que confiar nisso. Qual a origem do movimento e quando e onde foi fundado? Qual a origem do movimento? Portanto, a origem do movimento foi uma viúva que foi ter com uma viúva da guerra, da Segunda Guerra, foi ter com o padre Caffarel, que tinha sido, que tinha fundado as equipas de Nossa Senhora, e do qual ela fazia parte, e que, ao ficar viúva, voltou a ir ter com ele e disse-lhe que, já que a tinha ajudado a preparar o matrimónio, agora tinha que ajudar a preparar a viuvez.
A partir dessa viúva, ela juntou mais 7 viúvas e começaram a agregar-se e a juntar-se. De tal maneira que, isto foi em 1943, em 1946 já eram 300 viúvas que foram numa peregrinação a Lourdes e que ficaram de tal modo entusiasmadas que, depois de reflexão que fizeram, que resolveram iniciar o movimento em França. Esse movimento, na altura, chamou-se Organização Espiritual de Viúvas. Mais tarde, o nome foi mudado para Movimento de Esperança e Vida, mas inicialmente era o Movimento Espiritual de Viúvas. Então, o nosso movimento começou em França, em Lourdes, com cerca de 300 viúvas, isto em 1946, portanto, logo no pós-guerra. Estas viúvas, possivelmente, eram viúvas jovens, que tinham ficado sem os maridos na guerra, e, portanto, foi assim que começou o movimento. Com que intuito é que se reuniam e ainda se reúnem? Quais são os maiores desafios das viúvas do movimento? Elas começaram a reunir-se para se apoiarem mutuamente no plano espiritual, no plano psíquico, mas também no plano material, porque no pós-guerra possivelmente também haveria problemas de ordem material. E porquê é que se reúnem? Porque é que elas se sentem bem, as viúvas, umas com as outras? Porque a nossa dor é única, mas é compreendida por os outros, porque já passaram por mesmo. Os nossos problemas são pessoais, mas partilhados custam menos. Sim. A nossa solidão é difícil de suportar quando estamos sozinhas, mas partilhada com as outras que têm a mesma, que sofrem da mesma solidão, é mais fácil, porque as pessoas que já passaram ou que estão a passar pelos mesmos problemas são uma presença reconfortante. A presença, a compreensão e a partilha empática de sentimentos são fundamentais para que os enlutados superem a solidão, o sofrimento e o desamparo a que se veem votados devido à perda dos maridos. Os maiores desafios que nós encontramos no Movimento de Esperança e Vida são estabelecer os primeiros contactos com as viúvas. E se há alguns anos atrás era mais fácil, à medida que o mundo muda, tem sido mais difícil, porque o estilo de vida passou a ser diferente, a vida tornou-se mais fácil, mais consumista, menos espiritual e, portanto, poucas são as viúvas que querem aderir ao movimento. Além disso, neste casar e descasar, há muitas viúvas que voltam a constituir família. E isso é bom, claro, bom para elas e é saudável. Mas o que é que isso implica? Implica que o facto de reconstruírem a vida, mesmo que pertencem ao movimento, é evidente que saem, não é? E para fazer as suas vidas. Claro. E, portanto, as viúvas jovens que no início do movimento existiam, neste momento deu origem a viúvas já com idade muito mais avançada. Portanto, é um movimento que podemos dizer que está envelhecido, porque as viúvas jovens encontram agora normalmente outros modos de vida e o mundo é muito mais apelativo. Claro. E, portanto, já é difícil, elas encontram muito mais compreensão, muito mais motivos de se distraírem fora. E o movimento já começa a ser menos importante para as viúvas jovens. E agora vamos para um brevíssimo intervalo, pois já chegamos ao fim da primeira parte. Vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva e hoje estamos a falar sobre o movimento Esperança e Vida, em que tenho aqui a Teresina e a Ana que vieram falar sobre este movimento e a sua belíssima missão.
Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver como é que ficou o produto final do creme para as mãos. Vamos ver. Bem-vindos de volta aqui à nossa receita. Portanto, a cera autoemulsificante já derreteu totalmente no azeite, já tínhamos medido aqui a quantidade de água e agora é só colocar por cima, está bem? Com a ajuda daqui desta ferramenta, da vara de arames, vamos misturar para promover a formação do nosso creme. À medida que for arrefecendo, o nosso creme vai engrossando, pode demorar um bocadinho mais, está bem? Há pouco falava-vos da importância de utilizarmos um conservante sempre que temos produtos com água, está bem? Não nos podemos esquecer de colocar o conservante. Se vocês quiserem e se tiverem, podem medir a temperatura para ter alguma noção de como é que estão as temperaturas. O ponto ideal para a cera emulsificante derreter no azeite é os 70 graus, mas eu sei que nem sempre vocês têm um termómetro e às vezes inibem-se um bocadinho de fazer as vossas receitas por causa disso. O que é que vocês podem fazer? É, quando está o azeite a aquecer com a cera emulsificante, quando estiver tudo totalmente derretido, significa que chegou então a esses 70 graus, está bem? Depois é esperar um bocadinho que ela arrefeça e que vai engrossar, está bem? Eu, entretanto, depois vou passar para o outro recipiente, porque este recipiente foi aquele que esteve a aquecer, recordam-se, portanto está ainda muito quente e não vai ajudar a arrefecer e a formar o creme. Pronto, vou então transferir para lá, aqui para esta tacinha, para depois podermos utilizar, colocar o nosso conservante. Está muito quente ainda. Vou aqui colocar o nosso conservante. Vamos utilizar 36 gotas de conservante. Ok. Vamos voltar a misturar. Ele está ainda muito quente. Se quiserem, o que é que vocês podem fazer para acelerar este processo? Fazer um banho frio, portanto o contrário do banho-maria, que vai ajudar a que o vosso creme arrefeça. Vocês têm mesmo que ter o creme frio para o poderem guardar. Porquê? Porque à medida que ele vai arrefecendo, vai ganhando consistência. Imaginem que vocês guardavam agora o vosso creme. Ele ia acabar por separar as fases, porque ia arrefecer na vossa embalagem. Está bem? Pronto. Não dá para terem tanta percepção a verem em casa, mas ele está a começar a engrossar. Vamos colocar o óleo essencial de palma rosa. Falei-vos que este óleo essencial é muito interessante para a pele seca, muito útil. E para esta quantidade de creme nós vamos utilizar 30 gotas de óleo essencial, está bem? Se quisessem, também podiam colocar outro óleo essencial, mas tinham que dividir. Vocês pegavam nestas 30 gotas e imaginem que queriam pôr 2 cremes, então punham 15 de um e 15 do outro, está bem? Nunca iriam colocar 30 gotas de cada óleo essencial. Porquê que o nosso creme está amarelado? Porque é com azeite. Se for com outra gordura, o vosso creme iria ficar com uma tonalidade mais clara, ok? Assim que tiver arrefecido, vocês param de misturar e põem na embalagem.
Que embalagem é que devem utilizar? Podem reutilizar uma embalagem. No caso, eu vou utilizar esta embalagem, que já tenho aqui, reutilizado de produtos meus. E o que é que vou fazer na embalagem? Depois de estar totalmente arrefecido e misturado, vou lá colocar e tapar a nossa embalagem, está bem? Devem de ter cuidado na sua utilização. Não se esqueçam, tem água. Tudo o que tem água em termos de conservação demora muito menos tempo a ficar, não é? Ou seja, estraga-se mais rapidamente. Portanto, a embalagem sempre que utilizam, vocês tapam, está bem? Não deixem aberto, não deixam cair impurezas. Portanto, ele está cada vez mais grosso. Vou-vos mostrar aqui com outra colher para terem a percepção. Ainda não está, mas reparem que está cada vez mais engrossado. Quando estiver totalmente, é só porem na vossa embalagem. A consistência de um creme é um creme, neste caso um bocadinho gorduroso, porque é feito com azeite. Espero que gostem desta receita e que experimentem aí em casa. Obrigada, Verónica, por esta belíssima receita e por que não experimentar fazer os seus cremes em casa, muito mais saudável e sempre procurar respeitar o ambiente. Hoje estamos aqui a falar sobre o movimento Esperança e Vida, em que temos a Teresina e a Ana que vieram falar connosco e estávamos aqui à conversa sobre o movimento e qual a importância de Lourdes para o movimento. O nosso movimento começou também em Lourdes, porque, como já tínhamos dito, em 1946 as 300 viúvas francesas foram a Lourdes, vieram cheias de entusiasmo de fundar o movimento, fundaram o agrupamento espiritual de viúvas, e em 1958, acompanhadas por o cônego Correia de Sá, 8 viúvas portuguesas participaram numa dessas peregrinações. E ficaram tão entusiasmadas que vieram com muita vontade de fundar o movimento em Portugal. No dia 3 de dezembro tiveram uma primeira reunião com o Sr. Cônego Correia de Sá e reuniram-se na igreja de São Domingos. E foi a partir de... reuniram-se 26 viúvas. Foi o início, foi o arranque do movimento em Portugal, com 26 viúvas. Inicialmente, e quando depois chegaram a ser milhares. Sim. Mas realmente começou em 1958 com 26 viúvas, ou seja, vai fazer este ano, 2022-2023, este ano pastoral, 65 anos. Comemoraremos aqui em Fátima, no último fim de semana de abril, na nossa peregrinação anual, os 65 anos do nosso movimento em Portugal, que é muito bom. Ai, muito bom e muitos parabéns. Muitos parabéns. Obrigada. Vocês têm alguma documentação pela qual vocês seguiam no movimento? Nós temos os estatutos, foram aprovados em 1979 pela Conferência Episcopal Portuguesa, a nível experimental, por 3 anos. Em novembro de 89, a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa aprovou os estatutos a nível definitivo. Mas, entretanto, houve algumas alterações pedidas pelo movimento e foram revistos em 12 de dezembro de 2002. Portanto, os estatutos que temos aqui são os últimos, são de 2002, foram aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa em 12 de dezembro de 2002. Esses estatutos, entre outras coisas, dizem-nos como é que é formado o nosso movimento. Como é que o nosso movimento é formado? Tem uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral reúne-se aqui em Fátima todos os anos, anualmente. Ano passado estivemos reunidos, este ano, apesar da pandemia, este ano já voltamos a estar também reunidos em junho. E como é que ela é formada? Pela Direção Nacional, pelos membros da Direção Nacional e das direções diocesanas. Portanto, todas as direções diocesanas se encontram com a Direção Nacional aqui em Fátima durante 1 ou 2 dias, conforme é necessário, para debater os problemas inerentes ao movimento. Portanto, isto é a Assembleia Geral. Depois temos a direção é formada por um presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
é eleita por 3 anos, podendo ser reeleita só mais uma vez, portanto, por outro triênio. E temos o Conselho Fiscal, que é formado também por 3 elementos, e o que é que ele faz? Dá parecer sobre o orçamento e sobre as contas da direção. Portanto, no plano, isto a nível do movimento no país. A nível diocesano e paroquial, temos igualmente também direções. A nível diocesano temos também a presidente, a secretária, a tesoureira, e a nível paroquial ou de centros, porque às vezes há paróquias que não têm centro e há centros que até não têm paróquia. E, portanto, a nível de centros ou de paróquias, temos também uma direção, sempre formada por responsável, por tesoureiro e por secretário. Além destes elementos leigos, porque é um movimento de leigos, naturalmente, temos os assistentes. Temos um assistente nacional que é nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa. Neste momento é o Sr. Padre Adélio Fontes. Temos um assistente em cada diocese. No caso de Viana, que eu represento, temos o Sr. Padre Manuel Domingos, que é o bispo que nomeia. E depois temos os assistentes paroquiais ou dos centros, que normalmente são os próprios párocos que assistem nos... Quando é dos centros, é nomeado pelo bispo, pelo Sr. Bispo. Quais são os objetivos do movimento? Quais são os nossos objetivos? Quer falar? Já falamos. Os objetivos do movimento são fazer com que as pessoas, principalmente neste momento, com que as viúvas que estão normalmente sós, e mesmo que não estejam, sentem-se sós, é um sentimento muito especial. E então, reunindo-se, há sempre aquela vontade de estar com os outros, de falar com os outros. Às vezes não tem nada a ver com viuvez, nem nada disso, não é? Tem com problemas pessoais, tem com problemas às vezes até nacionais. Portanto, é uma maneira de estarmos juntos a conversar. Só que nessas reuniões há sempre um tema, o tal tema que é distribuído mensalmente e que, quando é possível, é ajudado a ser interpretado pelo sacerdote que acompanha. Quando não há sacerdote, porque neste momento há várias faltas de sacerdote. Normalmente, por exemplo, o meu grupo não tem. Tentamos nós desenvolver melhor o que foi focado naquele mês, através do tema, e cada um dá a sua opinião e acabamos por sempre enriquecer-nos de qualquer maneira. No fim, em quase todas as reuniões, há um chá com um bolinho, pronto. Mas primeiro, antes da reunião, ou no fim, conforme as circunstâncias, há a celebração da Eucaristia. Quando não pode ser, e às vezes falha, porque não é por nós, nem é por nada, é porque não há sacerdotes. Portanto, eles não são elásticos, não podem estar em muitos sítios ao mesmo tempo, embora às vezes estejam, ou quase estejam. Portanto, é mais isso, é reunir-se, é saber que temos aquele dia para nos juntarmos. Normalmente passamos por a casa de uma ou duas para dar boleia. Pronto, é esta comunicação, é este diálogo, é esta presença que ajuda, às vezes mais do que tudo. Sim. Pois é ajudá-las a encontrar o caminho para Deus no mundo, no seu trabalho, no seu lar e até na igreja. Sim. Falem-nos de alguns testemunhos, inclusive é do vosso. Como viúva? Sim. O meu testemunho como viúva é muito fácil, porque não foi fácil ficar viúva, não é isso que eu quero dizer. Mas eu encaro normalmente as situações com força. E quando o meu marido faleceu, ele já estava internado no hospital a seguir a uma cirurgia que tinha corrido muito bem, mas onde apanhou uma bactéria e que não foi possível vencer. Portanto,
durante 28 dias, eu vi-o piorar dia a dia. Foi um choque? Não, eu estava à espera. Foi difícil? É claro, só que eu não demonstro. Nem sequer me viram chorar no funeral, porque não demonstro. Eu guardo normalmente as coisas para mim. E já estava um bocadinho. E depois, lá está, eu tive uma grande ajuda, o trabalho com os meus netos. Nessa altura eram todos pequenos. O mais novo tinha 4 anos, outro tinha 6, outro tinha 8. Mas os 2 mais novos estavam ainda muito dependentes de mim para levar, para trazer, para ir até ao jardim, para fazer os trabalhos. Portanto, ocuparam-me e não deixaram que eu me sentisse só. Sim. Porque, como já estava habituada àquele trabalho com eles, e o trabalho continuou, evidentemente que sentia a falta do meu marido, mas não de uma maneira em que, olha, se calhar sinto mais agora, porque são todos crescidos. Já não precisam de mim, quer dizer, às vezes precisam, pelo menos do carro, mas pronto, já não é aquela presença que tinham. Sim. É um testemunho muito fácil, digamos, não tem, como temos ouvido às vezes nas nossas reuniões, quando são quando é aqui em Fátima peregrinação, há a determinada altura, há testemunhos de viúvas. Eu tenho ouvido coisas que até fico parva, não sei como é que elas conseguiram. Sim. Em todos os aspectos, monetário, moral, sem amparo. Portanto, não posso dizer, não. Claro. Não me faltou nada disso, faltou-me realmente o meu marido, e que não tem substituição, mas calmamente, pronto, digamos. Então, e já perdeu uma filha? Sim. Que há 2 sim, anos. depois disso, mas isso é mais difícil. Pois, com Isso é certeza. mais difícil. Mas é forte, continua a ser forte. Continua a ser forte, mas depois disso eu perdi uma filha que morreu com 57, mais ou menos, depois de um período com tumor cerebral muito violento, e aí, sim, mas mais uma vez, não me viram em baixo, porque nessa altura eram os filhos dela que precisavam de nós. Claro. Eu vi-a 15 dias depois, na peregrinação, foi à peregrinação e estava forte. Sim. Admiramos-nos todos da força desta senhora. Eu sou normalmente forte. Às vezes, sabe Deus, mas é assim, às vezes eu penso mesmo, estes 3 rapazes ajudaram-me em momentos difíceis de maneiras diferentes. Quando morreu o avô, porque precisavam de mim. Quando morreu a mãe deles, porque precisavam de mim. Sim. E, portanto, Isso ajudou. neste momento eles são a razão de eu viver. Claro. O meu marido esteve 6 anos com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença incapacitante, horrível, que a pessoa vai perdendo os músculos todos, inclusivamente tudo, a respiração, etc. E estive 6 anos com o meu marido, a tomar conta do meu marido, e fui muito forte nessa altura também. Ele nunca se queixou, apesar de estar a piorar e de saber. Ele sabia que ao fim de 5 anos, mais ou menos, seria o máximo que poderia viver. E eu fui muito forte também. Mas quando ele faleceu, fui completamente abaixo. E o que é que aconteceu? Como é que eu entrei para o movimento? Tinha uma senhora amiga, tinha sido professora de um dos meus filhos, que tinha perdido o marido, tinha ficado com 6 filhos, a mais velhinha com 5 anos. E no momento em que o meu marido faleceu, ela, além dos 6 filhos, ainda estava a criar, os filhos entretanto cresceram, e ela estava a criar um menino que um dos filhos tinha adotado, um filho solteiro tinha adotado, e ela estava a ser mãe e avó daquele menino. E levou-me para a casa dela quando os meus filhos não vinham. Os meus 2 filhos são os 2 médicos e na altura estavam no início da sua formação, e quando não vinham a casa estavam em Braga, quando não vinham de Braga a Viana ter com a mãe,
eu ia para a casa dessa senhora, jantava com ela, dormia lá e ela ajudou-me imenso. É uma senhora que ficou viúva, como já disse, com filhos pequenos. É uma senhora que lutou muito pela vida. É uma senhora que ainda estava a criar um filho adotado por um dos filhos dela. Portanto, que nem era um neto, mas era um neto adotado. E já com 69 anos. E essa senhora foi para mim um exemplo muito grande. Ela ajudou-me imenso, muito, muito. E depois é que me falou no movimento de Esperança e Vida. Só depois de eu sentir uma grande admiração por ela, só depois de me ajudar muito, é que ela me falou no movimento. É claro que aderi ao movimento porque estava desejosa de saber de onde é que vinha aquela força que ela tinha. E pronto, foi assim que entrei no movimento. Ficou. É a Sra. Emília, foi da antiga direção do movimento em Viena, foi fundadora, foi uma das cofundadoras do movimento em Viana do Castelo. Neste momento ela tem 86 anos, mas realmente ajudou-me muito, porque sem ela também não teria entrado no movimento. Eu entrei no movimento devido ao exemplo, à admiração com que eu fiquei por aquela senhora. E estamos a perceber que realmente as mulheres que fazem parte deste movimento são mulheres cheias do Espírito Santo, são mulheres de força e que se ajudam muito mutuamente. O nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, mas uma mensagem final, e antes também da mensagem final, como é que as pessoas podem fazer parte do movimento? Podem contactar a Direção Nacional, está na net, a Direção Nacional, tem o número de telefone na net, os nomes e o número de telefone, ou podem contactar o pároco e ele contactará depois o movimento, através da sua presidente ou de outros elementos. Vocês estão em todas as dioceses do país? Nós estamos já estivemos em quase todas as dioceses do país, mas à medida que pessoas vão envelhecendo e vão às vezes não é fácil a substituição. E algumas dioceses, por exemplo, este ano Viseu tinha uma pessoa jovem ainda, relativamente 60 anos, que faleceu com um tumor assim em 2 meses, e ficamos com Viseu sem responsável. É um problema que temos agora que tratar durante este ano. Algumas dioceses, por exemplo, Setúbal, também as senhoras envelheceram e o movimento quase acabou. Mas estamos em várias dioceses do país e estamos a tentar que agora, no pós-pandemia, depois destes 2 anos de quase não termos feito nada, pelo menos a minha direção quase não fez nada, porque a pandemia não nos deixou, mas este ano queríamos ver se Bragança e pelo menos Viseu, Mirandela também, queríamos ver se estes centros arrancavam este ano ainda. E vamos rezar para que isso aconteça. Também através do jornal também tomam conhecimento, porque nós fizemos sempre o jornal. Primeiro era... É este aqui? Sim, é esse. Esse é o antigo, antes da pandemia. Depois paramos e a seguir à pandemia voltámos a tentar iniciar e para mudar alguma coisa e ver se despertava mais interesse, pronto, mudámos o aspecto, mas o conteúdo é mais ou menos o mesmo. Tem artigos do padre que orienta o grupo todo, tem artigos da presidente e depois variados. De pessoas, de sacerdotes que nós conhecemos e que têm bons sacerdotes. Pronto. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Sobre o movimento? Sim, que queiram dar às pessoas. Acredito que muitas viúvas nos estejam a ver. Se não pertencem ao movimento, procurem pertencer, porque vale a pena. É um movimento em que há muita amizade, muita fraternidade, e em que as pessoas se sentem bem. E depois de aderirem, não há desistências. Portanto, as pessoas gostam do movimento, sentem-se muito, muito apoiadas por outras viúvas igual, que têm os mesmos problemas, que sentiram a mesma aprovação. E
e penso que nós não poderemos fazer dos nossos dias dias de fiéis defuntos, mas domingos da ressurreição. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso testemunho, pela vossa força, pela vossa esperança e pela luta pela vida. Muito obrigada a nós. Nós é que agradecemos, porque é um modo de dar a conhecer o movimento. É. E assim que está aí em casa, nós aqui na Canção Nova temos tantas viúvas que ligam para nós. Por que não aderir a este movimento e não sofrer sozinha? Partilhar o seu sofrimento com outras mulheres viúvas, ouvir também as suas vitórias, as suas conquistas, as suas lutas e fazer parte desta família, porque a conclusão que eu cheguei é que é uma grande família. Uma família. E assim me despeço de si até ao próximo programa, se Deus quiser. Pode ver também este programa no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.